Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. A gente vai falar hoje de um assunto extremamente importante, porque a gente vai falar de produtividade maior, mais capaz da indústria brasileira. A gente já falou aqui de vários aspectos sobre a indústria 4.0, mas agora tem um programa aplicado pelo Senai, pela CNI, que está justamente potencializando pequenas e médias empresas para elas avançarem com a digitalização dos meios de produção. Para falar sobre o assunto, meu convidado hoje é Marcelo Prim, gerente de tecnologia e inovação do Senai. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Bom, nós já falamos tempos atrás do Brasil mais produtivo, quando a gente estava discutindo já inovações naquele momento. Esse novo programa que está levando, por exemplo, internet das coisas, digitalização de procedimentos dentro do Parque Fabril, das pequenas e médias empresas, ele faz parte do Brasil mais produtivo? É uma sequência daquilo? Seria uma segunda fase. Né? Então a gente fez esse piloto exatamente para entender se faria sentido, após a aplicação da primeira etapa, que é a manufatura enxuta, o Lean Manufacturing, a gente continuar atuando dentro da empresa para digitalizar os seus processos. E a gente entendeu que sim. Os resultados foram bem promissores. Na primeira etapa do Brasil Mais Produtivo, a gente atendeu a 3 mil empresas do Brasil inteiro. O ganho médio de produtividade foi de 52%. A gente pegou um conjunto dessas empresas que já tinham sido atendidas dentro do Brasil Mais Produtivo e a gente fez um piloto com 43 empresas. E a gente teve um novo ganho, que foi de 22%. Combinados, os ganhos dão 85% de aumento de produtividade. Isso sem investir em bens de capital e sem contratar mais pessoas, ou seja, a empresa do jeito que ela produz 85% a mais. Quer dizer, essas 43 empresas de 24 estados dessa segunda fase já tinham passado pelo primeiro processo lá atrás? Perfeitamente. Ou seja, esse ganho que agora em média foi de 22% de produtividade. Isso só na segunda etapa. Na Ele primeira, se soma à primeira. Exatamente. Aí combinado dá 85%. Ou seja, nós estamos falando de quase dobrar a produtividade de uma empresa. Exatamente. Sendo que a produtividade da empresa normalmente, aliás, a produtividade do Brasil é um grande problema ainda, é um desafio que nós temos. Nós estamos falando de um avanço gigantesco, 85%. E exatamente no perfil de tipo de empresa que compõe a base da indústria, que são pequenas e médias empresas. Você colocou muito bem, The Conference Board coloca que a gente precisa de 4 trabalhadores brasileiros para ter a mesma produtividade de um norte-americano. A gente perde até para a Argentina. A gente precisa de 4 para 3 argentinos. Então, a questão da produtividade é chave para a indústria brasileira poder se inserir, não só no Brasil, mas principalmente lá fora. Marcelo, você é do Senai, o Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Eu vou lhe contar isso como cátedra, porque eu fui aluno do Senai quando eu tinha 14 anos lá em Piracicaba. Eu me formei em mecânica geral. Eu entendo exatamente a lógica do Senai, como muitos brasileiros. E eu estou lhe fazendo essa menção, que me dá uma lembrança muito boa, diga-se de passagem, porque eu tenho já pesquisas muito claras entre empresários hoje, projetando um crescimento da economia agora em 2020 maior, mas ao mesmo tempo, lado a lado, uma preocupação que haverá mão de obra ou não competente, capaz para atender às novas vagas de trabalho. Você está me dizendo aqui que eu estou na segunda fase, nós estamos falando de indústria 4.0, nós estamos falando de tecnologia aplicada aos meios, a todos os processos de fabricação. Como é que isso caminha? Eu convenço uma pequena empresa a entender esse processo e se adaptar a isso, e a mão de obra para isso? Bacana. A gente está trabalhando nos dois lados. Sim. Então, o Senai é conhecido pelas suas escolas, a que você frequentou, né? Então, é uma entidade que existe há 77 anos, é uma entidade privada, criada pela indústria, com recursos que vêm, né, do compulsório, que é da folha trabalhista. Isso vem da indústria para a indústria. Então, o Senai faz isso muito bem há 77 anos. E a gente a gente faz um estudo que a gente chama de mapa do trabalho, né? Então, a gente identifica quais são as competências que o futuro irá demandar, a indústria do futuro. A gente está sempre 5 anos à frente. Então, as escolas do Senai, elas já são 4.0. O aluno que sai formado, ele já entra jogando. Mas, o que a gente tem, na verdade, a grande preocupação são os trabalhadores que estão hoje já nas empresas. A idade média de um trabalhador da indústria é de 36 anos. Requalificação do profissional
já do mercado. Exatamente. Esse é o fator crítico. A gente precisa requalificar esse trabalhador que já está na indústria. Porque um trabalhador que tem 36 anos em média, ele não passou por uma escola 4.0, ele passou por uma escola 3.0. Então, ele pode ser muito bom em automação, né, em processos metal-mecânicos automatizados, por exemplo, mas ele não entende da digitalização. Como é que a digitalização dá esse salto de produtividade? Então, a gente precisa requalificar essa pessoa que está dentro da fábrica hoje. E isso é o que esse programa piloto fez. A gente inseriu tecnologias baratas, que a gente encontra em qualquer esquina que venda. Esses sensores antigamente custavam $100. Então, só grandes empresas podiam comprar. Agora não, esse sensor caiu a $2, $3, $5 no máximo. Então, a gente pode vir na Santa Efigênia e comprar. Mas, uma vez que você instalou esse sensor, que tipo de informação você vai extrair? O que você faz com essa informação? Então, a gente precisa ensinar ciência de dados para quem está aí na indústria. O que significa a coeficiente global do equipamento? É difícil de explicar. Claro. Então, a gente fica dentro da fábrica, ensina a interpretar dados e informações que são extraídos a partir de internet das coisas, cloud, computação na nuvem e um pouquinho de Big Data. Então, são 3 elementos da indústria 4.0, os mais baratos, os mais acessíveis, que a gente consegue prontamente colocar e a gente faz isso rápido. Agora, uma vez que você sai da prancheta que você tem na ponta do lápis da sua produção, você parte para ter a sua produção no seu tablet ou no seu celular, em tempo real. O que você faz com isso? O desafio é humano, porque a gente precisa ensinar o gestor da produção, o operador, a interpretar esses dados e informações em um plano de ação. Então, você precisa ensinar métodos de resolução de problemas, criatividade, liderança, trabalho em equipe, empreendedorismo. Então, são tópicos, são coisas que não se ensinavam antigamente. E hoje a gente precisa requalificar esse povo. Antigamente, a noção era mais de individualismo, de competição. Hoje já é de coletivo, de colaboração. É um outro momento. Então, esse piloto, ele focou muito... a gente gasta pouquíssimo tempo instalando um kit de digitalização e muito tempo ensinando o trabalhador a trabalhar em equipe e resolver os problemas que ele identifica com a digitalização. Marcelo, a gente fala com muita frequência de empreendedorismo hoje. Eu estou lhe dizendo porque quando eu fiz curso técnico, mesmo no Senai e depois após o Senai, não se falava, você não tinha aula de empreendedorismo. Isso, muito recente. Nos anos 90 ninguém tocava nesse assunto. Exato. Eu, na verdade, me formei um pouquinho antes dos anos 90, no final dos anos 90. Hoje o meu menino que acabou de fazer um curso técnico de ensino médio teve aula de empreendedorismo durante os 3 anos. Exato. Mas esse empreendedorismo não é apenas para o negócio próprio, é de capacidade de tomar decisão, de mudar processos que, por exemplo, essas informações levam a crer que o profissional pode mudar algo que já existia. O empreendedorismo tem um sentido muito maior, não é? Exatamente. Ele tem um sentido, muito provavelmente, de intraempreendedorismo, ou seja, de você criar um empreendimento mesmo que seja dentro de uma empresa, seja uma incorporação. Você ter a atitude de olhar o problema como uma oportunidade de melhorar um sistema produtivo, um produto, um sistema, mas também pode ser de criar um novo modelo de negócio. Isso pode ser até para a empresa que você trabalha. E por que a digitalização é importante? É crítico o tempo entre você ter uma ideia e colocar ela no mercado. Tem que ser cada vez menor esse tempo. Sim. Então, se a tua empresa é pouco ágil, esse tempo entre uma ideia e um produto no mercado é muito grande. Então, uma digitalização, uma indústria 4.0 é importante porque você encurta os processos. Você torna a distância entre uma ideia se concretizar e ser colocada no mercado muito menor. Então, a empresa pode arriscar mais. Ela pode criar um novo produto e testar no mercado. E ela também pode botar um pouquinho de internet das coisas para se comunicar com o consumidor final. Poderia ser um segundo passo da questão da indústria 4.0. Se você entender do seu processo produtivo, se você entender do seu cliente, é difícil você errar na inovação. E é por isso que, em tese, a indústria brasileira inova pouco. Porque ela não tem muito domínio do seu processo produtivo, os processos são manuais e na ponta do lápis, em pranchetas, são controlados, e ela se comunica pouco hoje com o cliente. E normalmente não consegue agregar valor da informação do produto. Tá, eu vou lhe dar um exemplo muito claro.
quando a Apple ou a Samsung vai vender um celular, ou qualquer uma dessas marcas aí, ela vende todas as informações que ela captou durante todo o processo, desde criação, de fabricação. Vamos usar os casos dos sensores. Antes você podia até ter essa informação, mas você nem conseguia computar essas informações. Hoje você tem, e aí você passa a ter a chance de agregar valor na hora de vender o produto, não é? Exatamente. Porque você tem todos os dados que são computados ao longo do processo de fabricação. Exatamente. Então, isso muda um paradigma na hora da relação com o cliente. Isso muda tudo. É claro que tem que tomar o devido cuidado com o uso dos dados, né? Tem um novo marco legal que cuida disso agora. Mas o importante é, se você, Sun Tzu já falava isso, né? Se você conhecer a si mesmo e conhecer seu inimigo, você ganha todas as batalhas. Né? Claro. O industrial brasileiro hoje, ele tem um domínio do seu processo produtivo, mas como o mercado, o consumidor, está cada vez mais dinâmico e interessante, essa é a primeira revolução industrial que vem de fora para dentro. As outras todas, a tecnologia nasceu dentro da indústria e invadiu a sociedade. Né? As máquinas a vapor, a eletrificação, a automação, ela nasceu na indústria e invadiu os escritórios e a sociedade. Essa, a quarta revolução, é a primeira em que a sociedade se digitalizou primeiro e ela traz uma pressão para a indústria se digitalizar e acompanhar o seu ritmo de mudança. Então, a indústria está, as empresas estão um pouco assustadas com esse movimento, porque há uma urgência muito grande, a sociedade pressiona por produtos cada vez mais customizados, com a cara do consumidor final e com prazos cada vez menores. E existe pouca informação de como fazer isso acontecer. Então, nesse programa piloto, ao invés de a gente atacar tecnologias que estão ainda em desenvolvimento, que estão ainda longe do controle e da possibilidade de aquisição aqui no Brasil, a gente decidiu não ir na robótica avançada, na inteligência artificial, no deep learning, nesse mundo em que ainda a inovação está muito na fronteira e distante das indústrias. A gente decidiu atacar onde a tecnologia já está acessível e produz ganhos reais e imediatos, que é exatamente na internet das coisas, no analytics, como a gente coloca, né? Big data e na computação em nuvem. Isso tudo já existe em empresas que fornecem essas informações com quantidade e qualidade suficiente no Brasil, a um custo muito barato. Para dar uma ideia, a gente gastou no máximo por empresa até R$3.000 de equipamentos, sensores, conectores. R$3.000? R$3.000 no máximo por empresa. É perfil de pequena microempresa mesmo. Mais que isso, começa a comprometer o orçamento, o fluxo de caixa dela. Exatamente. Mas entenda que até médias empresas e grandes já testaram esse benefício também fora desse programa piloto e funcionou bem também para a grande empresa. Mas só para voltar para o nosso mundo, que é pequeno e médio, né? A gente pôde... o mais interessante é que o pequeno empresário ele olha assim, pô, isso não é para mim. A indústria 4.0 é para coisa para grande empresa, para montadoras, né, aeronáutica, enfim. E é o que a gente provou nesse projeto piloto, que quem teve maior benefício foram exatamente as pequenas empresas. Então vamos fazer um intervalo, porque aí eu quero que você continue contando justamente a experiência do ponto de vista desse empreendedor, desse empresário das pequenas e médias empresas. Perfeito. Bom, rapidinho, a gente volta para um rápido intervalo aqui no cenário econômico. A gente está falando sobre digitalização, indústria, a gente está falando de inovação e, claro, envolvendo esse universo de pequenas e microempresas, ou seja, é um detalhe extremamente importante, porque a gente está falando de aumento de produtividade e, claro, o envolvimento da indústria, dessa indústria com o seu cliente. A gente volta em instantes aqui no cenário econômico. O primeiro ano do presidente é um ano, a gente comparando com o esporte, é um ano de aquecimento. Hoje, no Impressões... Ele montou uma equipe de ministros altamente qualificados. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República... Desde o primeiro momento, ele colocou como prioridades absolutas a educação e a saúde. General Augusto Heleno. Mas é óbvio que o Brasil está dando certo. 9h na TV Brasil. Daqui a pouco, Repórter Brasil. Na véspera de Natal... Um presente da TV Universitária Recife. Cantata de Natal, terça, 10h30.
no Natal da TV Brasil. Sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou um leão. O popular e o erudito se encontram. Diga Tião, oi, fosse, comprar, comprei, pagar, me diz quando. Lenine Especial Sinfônica. Hoje eu quero sair só. Quarta, 10 da noite. Natal é tempo de amor, de se reunir com a família, de alegrias. No novo programa Curta Temporada, um especial de Natal com a peça Perdido. Por que esse cara tá preso e ele não é solto? Porque é Natal. Então, e essa delegacia não tem ninguém. E uma conversa com os protagonistas do espetáculo, Gabriel Gracindo e Guilherme Winter. Curta Temporada, terça, 00:30. Já de volta com o cenário econômico, neste programa especial para discutir industrialização brasileira, mas sobre o novo ponto de vista da indústria 4.0, ou seja, de digitalização dos processos de fabricação, do envolvimento, especificamente neste caso desse programa do Senai e da CNI, de pequenas e microempresas. Meu convidado hoje é Marcelo Prim, gerente de tecnologia e inovação do Senai. Marcelo, prometemos no bloco anterior, então vamos cumprir agora. Qual tem sido exatamente a repercussão? Você fez menção de que o pequeno e microempresário achava que essa coisa de digitalização, de indústria 4.0 não era para ele. E vocês estão mostrando justamente a um preço acessível que sim, é bom para o negócio, ele vai crescer justamente com isso e mais que isso. Ele vai se envolver diretamente com essa nova demanda que tem pelos produtos industrializados. Como é que tem sido essa repercussão de casos específicos de setores com relação à implantação disso tudo? Olha, um olhar qualitativo sobre o resultado que a gente obteve foram de depoimentos muito interessantes. Uma pequena empresa, geralmente o dono é o gestor da produção também, é quem faz compras, é quem faz vendas, né? Então, geralmente essa pessoa está na rua, vendendo, comprando, fazendo conexões. Ele não está ali presente na fábrica o tempo todo. Então tem um ganho de um olhar que mesmo quando a pessoa está vendendo, comprando, fazendo negócios, ele consegue, na palma da mão, acompanhar como é que está a produção. Ele consegue intervir à distância. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão... Intervir à distância está dizendo pelo celular dele. Ele pode intervir à distância, não necessariamente numa automação, mas ele pode, numa ligação, falar, poxa, por que a máquina de envasar está parada? O que está acontecendo? Porque ele está acompanhando aqui os dados. Ele consegue acompanhar os dados. Tá. E esse monitoramento à distância, ele também fica numa base de dados. Então, a gente consegue... imagine que você monitora isso em tempo real, então o tempo todo, né? 24 horas. Então, ao longo de um mês, de um ano, 2 anos, você tem um histórico de produção de cada máquina e de cada operador. Então, você sabe se o operador A ou B produz mais ou menos do que o outro. Então, você pode comparar o nível de qualificação que um tem com o outro, o perfil de trabalho. Então, se alguém tem uma produtividade baixa, você pode realocar aquela pessoa para um outro setor. Talvez o perfil dela não seja naquela máquina, talvez seja em outra etapa da operação. Você consegue tomar decisões melhores, porque você tem dados e informações na palma da mão que te ajudam a tomar essas decisões. Isso é a indústria 4.0, é dar subsídios para quem toma a decisão a tomar melhores decisões, no tempo certo também, não no final do dia, porque a indústria, ela aponta a sua produção hoje na ponta do lápis, numa prancheta. Você pode ir visitar uma empresa hoje, 80%, 90% delas aponta a sua produção na ponta do lápis. O que a gente faz, a gente tira a planilha na mão, que ele só consolida o resultado no final do dia, e você acaba consolidando na hora. Então você sabe se a produção que você planejou no dia vai ser atendida ou não. E se não for atendida... Quais as razões? Quais as razões e o que você pode fazer agora para recuperar o tempo perdido, para no final do dia não ter o prejuízo da não produção. Isso para a pequena empresa é fundamental, porque ela se profissionaliza, ela fica previsível. Você pode prometer que vai entregar um lote de 100 peças daqui a uma semana com uma precisão muito maior do que você tinha antes. Então, quem compra de você, ele compra tranquilo, porque ele sabe que você vai entregar no prazo e na qualidade esperada, aquilo que você contratou. Ou seja, no mínimo ele vai ter uma série de gráficos, inclusive para provar isso, acaso ele seja demandado pelo cliente. Exatamente. Isso altamente subsidiado. Exatamente. Então, se ele fica
previsível, ele fica melhor credenciado para entrar nas cadeias de fornecimento. Ele fica melhor posicionado para exportar o seu produto. A reputação dele vale ouro. Então, se ele deixa de entregar uma vez para exportar, nunca mais ninguém compra dele. Então, a pequena empresa, ela vê muito benefício nisso. A média empresa, ela provavelmente, como ela já está no rumo do crescimento, ela já tem algum certo investimento em métodos de gestão da produção e melhoria contínua da produção. A pequena empresa, quando a gente faz uma intervenção, geralmente é a primeira vez que alguém entra lá para fazer um olhar crítico sobre o seu sistema produtivo. Então, digamos assim, lá tem melhores condições de ter um ganho maior, porque é a primeira vez que alguém faz alguma coisa, né? E por que isso? Por que é a primeira vez? Número 1, muito provavelmente o dono da empresa estava ocupado demais. Faltava informação. Não havia um piloto, algum case, alguma história interessante de uma pequena empresa igual a ele que tenha conseguido ter sucesso na implementação. Até porque a troca de informações nesse setor, especificamente desse tamanho de empresas, é menor ainda. E muito pulverizado. Você não tem nada publicado, não é o que acontece. Se acontecer uma grande empresa, isso está publicado em alguma escola de engenharia no mínimo, né? Exato. E você vê os grandes cases de indústria 4.0 de grandes empresas. Vou ver lá a robótica da indústria automotiva, vou ver a automação que tem na indústria... Até porque ela usa isso para vender, inclusive, exatamente, é valor agregado, claro. Exatamente. Então, não existiam histórias de sucesso de pequenas empresas. O principal objetivo desse projeto piloto era exatamente ter essas histórias de sucesso em todo o Brasil. Então, a gente provou por A mais B de que é possível sim, que as pequenas empresas foram as que mais tiveram resultados, os melhores resultados, e a gente teve isso em todos os setores que a gente atuou. Então, é uma história que a gente começou a partir de hoje, a divulgar para que toda a indústria saiba que é possível, os benefícios e os desafios associados a isso. Quer dizer, qual que é o desafio? O principal desafio é a requalificação do pessoal do chão de fábrica. Mas tudo começa com a liderança. A liderança precisa estar antenada, ela precisa estar engajada e ela precisa ter foco. É a indústria 4.0 para aumento de produtividade, para garantir as entregas de acordo com o que foi combinado com o seu consumidor, com o seu cliente. Dar previsibilidade ao sistema produtivo, dar profissionalismo à gestão da produção. Marcelo, o que é exatamente, você falou de sensores, qual foi uma das experiências práticas de uma indústria que começou a usar sensores, por exemplo, em qualquer parte do processo de fabricação, que mudou completamente o cenário para ela, de informações que ela mesma colheu sobre ela? Olha, tem um caso muito interessante que é da empresa que chama 3A Alumínios, aqui de São Paulo, aqui em Taboão da Serra. Ela passou pela primeira etapa, que é o Brasil Mais Produtivo, e teve um ganho significativo de produtividade, salvo engano, alguma coisa em torno de 60%. Ela escolheu uma das linhas que passou pelo Brasil Mais Produtivo e instalou um sensor muito simples, que entrou matéria-prima, saiu o produto, ou seja, ele acompanha se a máquina está em produção mesmo, né? Se a máquina está parada, dá um alerta no tablet, né, no celular. Então a gente consegue monitorar quantas peças estão saindo na última etapa do processo e quantas entraram. E o quanto que aquela máquina que é crítica, quanto tempo ela ficou parada. E se ela entrou em estado de parado, qual foi o motivo? Então a gente começou a rastrear os motivos pelos quais a máquina ficou parada. Esse histórico traz insumos para poder falar assim, então eu vou mudar aqui o sistema de manutenção, que foi o que eles fizeram. Então, o que acabou acontecendo com essa empresa? Ela está produzindo muito mais do que ela produzia antes, porque o segundo saldo de produtividade foi em torno de 40%. Então, deve ter passado 100% no combinado, ela duplicou. Como ela duplicou e ficou mais profissional, ela começou a vender mais. Claro, o que é um processo natural de acontecer. Para vender mais, ela precisa investir, né? Ela está contratando 10 pessoas. Então, isso vai totalmente contra as previsões pessimistas que as pesquisas recentes colocam, que a automação e a indústria 4.0 vai eliminar empregos. Pelo contrário, a gente vê quando uma empresa se torna mais produtiva, ela vende mais, ela investe e contrata pessoas. Então, a gente está muito otimista quanto a esse cenário, porque o Brasil tem um potencial enorme, porque a base da sua empresa são pequenas empresas como essa lá de Taboão da Serra. Então, se a gente leva esse tipo de atuação do Senai, que é implementar a manufatura enxuta, depois a manufatura avançada, requalificar o seu quadro,
ela vai estar pronta para expandir e contratar muita gente. E a gente tem aí uma resposta, talvez uma das respostas, né? Nunca é tão simples, né? Mas são respostas pragmáticas e técnicas dentro do chão de fábrica que a gente pode e precisa fazer no Brasil inteiro. Para isso, o Senai já qualificou, já treinou mais de 200 consultores no Brasil inteiro, em todos os estados tem um consultor do Senai pronto para fazer esse tipo de atuação. Então, imagine se a gente faz isso em quantidade suficiente no Brasil inteiro e cada pequena empresa contrata 10 pessoas. Esse consultor vai até a empresa, ele entende o processo e sugere um processo de mudança, é isso? Ele ajuda a implementar esse processo de mudança. Baseado justamente em todo o programa que o Senai desenvolveu. Exato. E ele foi testado por essas 43 empresas agora. Isso. E ele só sai da empresa quando o benefício prometido, que é um aumento mínimo de produtividade de 20%, é atingido. Então, atingiu esse benefício, ele sai da empresa. E qual é o custo especificamente para essa empresa que adere a esse plano do Senai? Olha, o custo total desse projeto piloto em sua plenitude, ele custou algo em torno de R$24 mil, sendo que 3 mil era o kit de hardware, até 3 mil, e 5 mil é o kit de software, um pacote de sistemas que ficam na nuvem que ele tem acesso. E o restante são homem-hora, né, a consultoria do Senai, para esse processo produtivo. Mas isso foi no projeto piloto, foi numa primeira abordagem. Claro. A gente está enxugando agora para uma segunda etapa. Com os aprendizados, a gente está otimizando exatamente as horas e a gente vai cair para R$6 mil o atendimento por empresa. Ou seja, a consultoria em si. A consultoria em si, a gente vai... Para usar uma expressão mais do meio. Exatamente. Então, a gente apresentou o resultado desse piloto, dado o otimismo, né? Claro. Os resultados são muito positivos para o governo e a gente está negociando a expansão agora do Brasil Mais Produtivo com a inclusão desse pacote para levar isso ao conjunto máximo possível de empresas do Brasil. Todos os testes, primeiramente, de público para isso e de eficiência do programa, está mostrado justamente nesse estudo. A viabilidade técnica é perfeita, então mostra que é possível. A gente está encontrando a melhor equação financeira agora para levar isso ao conjunto máximo de indústrias. E qual foi o posicionamento do governo até agora? Está em análise? Como é que é? O melhor possível. Assim, a gente tem... Esse é um dado extremamente importante. As pessoas têm pressa. É natural que quem esteja nos acompanhando agora e que tenha uma empresa ou que faça parte de uma empresa queira entender isso daí e saber se é viável implementar. Exato. E se depende do governo justamente para melhorar essa aplicabilidade, claro, do ponto de vista de custo e tudo mais, a pergunta é, a resposta foi positiva do governo? Até agora, a melhor possível. Então, a gente está muito otimista que nas próximas semanas haverá o anúncio de uma política pública que fomente exatamente a adoção dessas tecnologias. Marcelo, brigadíssimo pela gentileza da entrevista. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Bom, Marcelo Prim conversou conosco, ele é gerente de tecnologia e inovação do Senai. Esse programa foi testado em 43 empresas de 24 estados. É uma segunda fase do Brasil Mais Produtivo, do qual nós falamos aqui no Cenário Econômico tempos atrás. Bem, com hoje mais uma entrevista discutindo justamente o futuro do país. Nós temos um ano que promete de crescimento econômico maior, mas tem seus desafios. Tratamos justamente de aumentar a produtividade da indústria brasileira sob as perspectivas todas da indústria 4.0. Bom, o Cenário Econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite e até mais. A seguir, Repórter Brasil. O nosso fim de ano promete. A partir de hoje, um show de atrações na TV Brasil.